E se eu te dissesse que Deus está preparando uma virada tão grande, tão repentina e tão inesperada que vai transformar completamente a história da sua vida em um único instante, uma mudança tão rápida e tão poderosa que até você ficará sem palavras, porque a virada que Deus está preparando não segue lógica humana, não respeita o tempo natural, não depende das circunstâncias e não espera você estar pronto para acontecer. Ela simplesmente chega, invade, explode, irrompe e muda tudo de forma tão intensa que você vai perceber claramente que não foi sorte, não foi coincidência, não foi esforço humano, mas sim uma intervenção divina descendo diretamente do céu sobre você. E se eu te dissesse que esse de repente de Deus já começou, que o movimento espiritual já foi iniciado, que as peças invisíveis já estão sendo alinhadas, que o cenário já está sendo reorganizado, que pessoas estão sendo movidas, caminhos estão sendo liberados, portas estão sendo preparadas e oportunidades estão sendo posicionadas para que, no tempo perfeito dele, a sua virada aconteça. Porque a verdade é que Deus está preparando uma virada que vai chegar de repente, sem aviso, sem sinal, sem explicação lógica. E você não está ouvindo essa palavra por acaso. Você está ouvindo porque está mais perto da virada do que imagina. A dor que você sente agora é o empurrão final antes da mudança. A pressão interna que aumenta é o sinal de que a atmosfera espiritual já está se movendo. A sensação de cansaço, de desânimo, de batalha interna e de quebra emocional não é fracasso, é sinal de transição. É o espírito sendo reposicionado para um novo ciclo. Toda virada divina começa com uma sensação inexplicável de algo vai mudar. E você já sentiu isso. Você sentiu no silêncio da madrugada, nas lágrimas escondidas, nas orações que você fez sem forças. Nos momentos em que você disse, Deus, eu não aguento mais assim. E Deus respondeu, não com palavras, mas com movimento. Ele está preparando uma virada que vai te tirar do lugar onde você está e te levar para o lugar que Ele planejou. Ele está preparando uma virada que vai calar a boca de quem duvidou, surpreender quem te subestimou, honrar a sua perseverança, justificar suas lágrimas e recompensar cada momento de dor que você viveu. A virada está tão perto que se você soubesse o que Deus está alinhando ao seu redor, você dormiria em paz. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar, Ele te trouxe até aqui para te virar. E quando Deus decide virar algo, ninguém consegue impedir. Ele vira diagnósticos, ele vira decisões, ele vira sentenças, ele vira cenários, ele vira histórias, ele vira destinos. O que hoje parece impossível se tornará testemunho. O que hoje parece atraso se tornará aceleração. O que hoje parece desgraça se tornará graça. O que hoje parece fim se tornará começo. Porque Deus é especialista em viradas repentinas, súbitas, inesperadas e gloriosas. E Ele está preparando a sua. A virada não será pequena, não será discreta, não será silenciosa, será clara, evidente, marcante e totalmente inegável. Quando acontecer, até quem não acredita em Deus vai reconhecer. Isso foi Deus. Sua história está prestes a mudar e vai ser de repente. Antes de toda virada de Deus, existe sempre uma fase de pressão intensa, uma sensação de aperto emocional, uma exaustão espiritual, um desgaste que parece inexplicável, um peso que você carrega sem saber de onde vem, porque toda virada divina começa exatamente assim, com o inimigo tentando te cansar antes da mudança, com a vida tentando te quebrar antes da vitória, com o desânimo tentando te parar antes da aceleração, com uma batalha interna tentando te convencer de que nada vai mudar, justamente porque está prestes a mudar. A pressão espiritual que você está sentindo não é sinal de derrota. É sinal de transformação.
é o último ataque antes da virada. Sempre que Deus está prestes a virar algo no mundo espiritual, o inimigo tenta criar tempestades no natural. Você sente peso, sente ansiedade, sente cansaço, sente desânimo, sente confusão. Não porque perdeu força, mas porque está sendo empurrado para um novo nível. E nível novo sempre exige força nova. A pressão é o anúncio. A dor é o aviso. O desconforto é o sinal. Deus nunca vira algo na sua vida quando você está confortável. Ele vira quando você está cansado, porque é no cansaço que você para de tentar controlar e começa a depender. A pressão espiritual é o momento em que Deus te tira da sua força e te coloca na força dele. É quando ele diz, agora não é mais você, agora sou eu. E é exatamente nesse ponto que a virada começa a ser construída. Você pensa que está afundando, mas Deus está te reposicionando. Você pensa que está perdendo o controle, mas Deus está assumindo o controle. Você pensa que está ficando para trás, mas Deus está te movendo para o lugar certo. O coração inquieto, a alma pesada, a mente sobrecarregada, o choro fácil, a vontade de desistir. Tudo isso não é sinal de fim, é sinal de início. É a preparação do espírito para receber o que está vindo. Porque Deus não derrama algo grande em um coração distraído. Ele precisa mexer dentro antes de agir fora. Ele precisa quebrar estruturas internas antes de abrir portas externas. Ele precisa limpar emoções antes de liberar destinos. Por isso, antes da virada chegar, ele permite movimentos internos que te fazem parar, refletir, questionar, chorar, soltar, reorganizar. É como se ele estivesse revirando a sua alma para tirar tudo que te impediria de carregar a bênção que está vindo. A pressão não vem para te destruir, vem para te moldar. E quanto maior a pressão, maior a virada. Se está doendo, é porque está vindo. Se está pesado, é porque está perto. Se está difícil, é porque é grande. Você não está sendo esmagado, está sendo preparado. O que parece caos é apenas Deus ajustando o cenário para o momento em que Ele vai dizer agora. E quando esse agora chegar, tudo muda de uma vez. A pressão anuncia a virada. A dor anuncia o recomeço. O desconforto anuncia a aceleração. Fique firme. A pressão não veio para te matar, veio para te avisar. A virada está muito perto. Um dos maiores sinais de que Deus está preparando uma virada que vai chegar de repente é quando, do lado de fora, tudo parece parado, estagnado, silencioso, sem movimento, sem progresso, sem mudança visível. Mas, por dentro, no mundo espiritual, Deus está trabalhando de forma intensa, profunda, estratégica e completamente invisível aos seus olhos. A fase mais confusa da virada é exatamente essa. O momento em que você não vê nada acontecer, mas sente que algo está acontecendo. É o período em que suas orações parecem não ter resposta, seus passos parecem não ter direção, seus planos parecem não ter avanço. Mas seu espírito sente uma movimentação que você não consegue explicar. Isso acontece porque Deus faz primeiro no invisível para depois manifestar no visível. Ele constrói no secreto para depois revelar em público. Ele trabalha em silêncio para depois fazer barulho com a vitória. O céu não anuncia o processo, só anuncia o resultado. E é por isso que você acha que nada está mudando, quando na verdade tudo está mudando. Você acha que está parado, mas Deus está te posicionando. Você acha que está atrasado, mas Deus está te alinhando. Você acha que perdeu tempo, mas Deus está recuperando o que você não viu. O silêncio não é abandono, é preparação. Quando Deus se cala, não é porque parou, é porque está trabalhando em áreas que você ainda não tem maturidade para ver. Ele está movendo pessoas para te ajudar no futuro.
Está fechando portas que você não percebe que são perigosas. Está afastando quem te atrasaria, está aproximando quem te levantaria. Está limpando o caminho de pessoas, ambientes e energias que sabotariam a virada. Ele está organizando cenários, alinhando oportunidades, ajustando conexões, preparando encontros, criando pontes, derrubando muros, quebrando ciclos e reconstruindo estruturas internas dentro de você, para que quando a virada chegar, você não só receba, mas sustente. Essa sensação de nada está acontecendo é uma ilusão espiritual. O que realmente está acontecendo é que Deus está configurando tudo de um jeito tão perfeito que quando ele virar será rápido demais, grande demais e impossível de negar. Quem olha de fora acha que sua vida está parada, mas quem olha do céu sabe que você está sendo reposicionado para algo extraordinário. A virada repentina de Deus sempre começa com um silêncio estranho. Você não sente euforia, não sente direção clara, não sente grandes sinais externos. Sente apenas uma inquietação suave, um peso no espírito, uma expectativa interna, como se algo estivesse prestes a surgir do nada. E está mesmo. Você não está quebrado, está sendo moldado. Você não está sozinho, está sendo preparado. Você não está parado, está sendo realinhado. No natural, tudo parece igual, mas no espiritual, tudo está sendo transformado. A virada que Deus está preparando vai vir com tanta força que vai parecer que aconteceu em um único dia. Mas a verdade é que ele já estava trabalhando nisso há muito tempo, só que você não podia ver. Tudo que está no invisível está prestes a aparecer no visível. Você está mais perto do que imagina. A virada está sendo construída, tijolo por tijolo, no silêncio. E quando Deus disser, agora, nada e ninguém poderá impedir. Você já percebeu que Deus nunca anuncia a virada antes dela acontecer? Nunca avisa quando vai mudar tudo? Nunca mostra os detalhes do processo, nunca revela o que está fazendo nos bastidores. E isso não é porque ele quer te deixar confuso, sozinho ou inseguro, mas porque toda a virada divina é construída em absoluto segredo, em silêncio total, em lugares onde nenhum inimigo consegue interferir, onde nenhuma pessoa consegue atrapalhar, onde nenhuma energia consegue bloquear, onde nenhum olhar consegue contaminar, porque aquilo que Deus prepara para você não pode ser tocado, observado ou interpretado por ninguém além dele. Deus trabalha no secreto porque ele sabe que se revelasse cedo demais, muita gente tentaria impedir, muita gente colocaria dúvida, muita gente tentaria puxar você para trás, muita gente tentaria roubar o que ainda está sendo formado. Muita gente tentaria destruir o que ainda está frágil. Muita gente lançaria veneno sobre o que ainda está brotando. Tem coisas que Deus precisa esconder até de você para proteger você de você mesmo. Porque se Ele te mostrasse tudo, você contaria para pessoas erradas, confiaria em gente que não suporta a sua vitória, abriria o coração para quem tem inveja do seu destino. E isso atrasaria a virada. É por isso que Deus age no invisível, no silêncio, no secreto, longe de olhares humanos, longe da maldade, longe da comparação, longe da fofoca, longe de pessoas que dizem estar com você, mas torcem para você não ir tão longe. Deus te ama demais para permitir que alguém sabote o que Ele está construindo. Por isso, a virada nasce escondida. Você não vê nada, mas Deus está mexendo tudo. Você não entende, mas Deus está arrumando tudo. Você não sente, mas Deus está alinhando tudo. O segredo é a estratégia dele. Toda a grande virada na Bíblia foi silenciosa antes de ser explosiva. José foi preparado no anonimato, esquecido por todos, mas lembrado por Deus. Davi foi treinado no campo, ignorado pela própria família, mas separado por Deus.
Esther foi escondida no palácio antes de ser exaltada diante da nação. Paulo foi moldado no deserto antes de ser usado nas multidões. Jesus viveu 30 anos de anonimato antes de 3 anos de revolução. O segredo é parte da construção. Deus não te expõe antes da hora. Ele não te mostra antes de te preparar. Ele não te vira antes de te fortalecer. Ele não te promove antes de te maturar. Ele não libera a virada enquanto sua alma ainda está frágil. É no oculto que ele cura, molda, limpa, restaura, quebra ego, constrói caráter, alinha sua mente, fortalece seu espírito e te prepara para não desperdiçar a virada quando ela chegar. O segredo é proteção, é maturação, é blindagem. Deus esconde você porque está te preparando para algo que seria destruído se fosse revelado cedo demais. Ele guarda o que é precioso. Ele protege o que é grande. Ele esconde o que é raro. Ele cobre o que é santo. Sua virada está sendo construída em silêncio, porque o que Deus está preparando é grande demais, profundo demais, valioso demais, para ser exposto antes da hora. E quando ele terminar, ele não vai avisar. Ele vai virar de repente. E tudo vai fazer sentido ao mesmo tempo. O primeiro sinal claro de que Deus está preparando uma virada que vai chegar de repente é a inquietação espiritual profunda, aquela sensação estranha de que algo está mudando dentro de você, mesmo que nada tenha mudado ao seu redor. Aquela sensação de deslocamento, de desconforto, de que você já não pertence mais ao mesmo lugar, às mesmas conversas, às mesmas pessoas ou às mesmas situações, como se uma parte sua estivesse sendo puxada para frente, enquanto outra ainda tenta se segurar no passado. Esse tipo de inquietação não é emocional e não é psicológica, é espiritual. É o Espírito Santo movendo sua alma para um novo nível, um novo território e uma nova temporada, enquanto o mundo natural tenta te manter no ciclo antigo. Quando a virada está perto, você começa a se sentir desconectado de ambientes que antes te alimentavam, começa a perder interesse por conversas que antes lhe prendiam, começa a se incomodar com atitudes que antes você suportava, começa a sentir uma pressão interna dizendo: você não pode mais ficar aqui, você não pode mais aceitar isso, você não pode mais viver desse jeito. É Deus mexendo dentro antes de virar fora. A inquietação é o aviso. É o corpo espiritual entrando em movimento antes do corpo físico. Você começa a sentir uma expectativa que você não consegue explicar, um incômodo que você não consegue ignorar, uma sensação de que o ciclo acabou, mesmo que nada tenha oficialmente terminado. Você tenta se apegar ao antigo, mas algo dentro de você empurra para o novo. Você tenta se convencer de que está tudo igual, mas algo dentro grita que não está. Você tenta ficar no mesmo lugar, mas algo dentro te puxa para fora. Essa inquietação não é fracasso, é preparação. É Deus retirando você do lugar emocional onde a virada não pode acontecer. Antes de virar sua vida, Deus vira seu interior. Ele mexe na sua alma, movimenta o seu espírito, sacode sua zona de conforto, retira o gosto por certas coisas, muda suas percepções, altera suas prioridades, reorganiza suas convicções e você começa a perceber que está sendo preparado sem nem saber para quê. É como se Deus estivesse te apertando para te encaixar no que vem a seguir. A inquietação é tão forte que às vezes parece tristeza, outras vezes parece ansiedade, outras vezes parece cansaço, outras vezes parece confusão, mas na verdade é apenas Deus realinhando você. É o seu espírito percebendo o que sua mente ainda não entendeu. O desconforto interno é o primeiro movimento da virada externa, e quanto maior a inquietação, maior a virada. Deus não permite paz em um lugar onde você não pode mais permanecer. Ele tira a sua paz do antigo para que você busque o novo.
Ele tira seu conforto do ciclo velho para que você avance para o ciclo novo. Ele faz você se sentir estranho exatamente para te preparar para o ambiente onde você realmente pertence. A inquietação te empurra para o propósito. Quando a virada está perto, Deus faz você deixar de caber onde você estava. E, de repente, você percebe: nada está errado. Você está sendo chamado para o próximo nível. Outro sinal poderoso de que Deus está preparando uma virada que vai chegar de repente é o aumento repentino de ataques, lutas, desgastes, pressões e situações que parecem surgir do nada para tentar te desestabilizar. Quando o inimigo percebe que você está perto de uma mudança divina, ele intensifica a guerra espiritual, lança confusão, cria situações que te drenam emocionalmente, faz pessoas se levantarem contra você sem motivo, traz pensamentos que você nunca teve antes, tenta te cansar, tenta te fazer desistir, tenta te fazer acreditar que nada vai mudar justamente porque está prestes a mudar. Toda vez que Deus vai virar a vida de alguém, o inferno tenta impedir. Quanto maior for o ataque, mais próxima está a virada. É por isso que você tem sentido uma pressão incomum, uma guerra que não combina com a fase que você está vivendo, como se algo estivesse tentando te segurar no lugar onde você não pertence mais. Você sente cansaço sem ter feito esforço, tristeza sem ter motivo, pensamentos negativos que você nunca teve, dúvidas que não são suas, peso no peito, sono bagunçado, ansiedade repentina, ataques emocionais sem lógica. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está atravessando o último corredor antes da virada. O inimigo não luta contra o que não ameaça, ele só ataca quem está perto de romper. Ele só intensifica a guerra quando sabe que você está prestes a entrar em algo que vai glorificar Deus e envergonhar o inferno. É por isso que pessoas começaram a te tratar diferente. Relacionamentos mudaram sem motivo. Portas que eram estáveis começaram a balançar. Conversas desnecessárias surgiram. Problemas antigos voltaram à tona, pressões financeiras apareceram, conflitos internos se intensificaram. O ataque não veio porque você está no caminho errado, veio porque você está no caminho certo. Quanto mais perto do milagre, maior a guerra. Quanto mais perto da virada, maior a resistência. O ataque não é para te destruir, é para tentar te cansar para você desistir da promessa no momento crucial. Mas Deus não vai permitir que você caia. Ele está te sustentando mesmo quando você não sente. Ele está te segurando mesmo quando você duvida. Ele está te protegendo mesmo quando você pensa que está sozinho. A luta é grande, porque a vitória será ainda maior. O inferno sabe que você está prestes a viver algo que não poderá ser explicado, apenas testemunhado. Ele sabe que sua virada vai impactar sua casa, sua família, sua fé, suas emoções, suas finanças, seu propósito. Ele sabe que a mudança na sua vida vai derrubar fortalezas espirituais que antes o prendiam. Por isso o ataque aumentou, por isso a guerra apertou, por isso a pressão cresceu. Mas calma, isso não é sinal de derrota, é sinal de anúncio. A guerra é sempre mais forte nos últimos metros antes da chegada. O inferno só te atacou porque Deus já liberou a virada. Você não está perdendo, está sendo empurrado para o momento onde tudo vai virar. Aguente firme, a guerra é apenas a confirmação de que a virada está muito perto. Um dos sinais mais claros de que Deus está preparando uma virada que vai chegar de repente é quando Ele começa a fechar portas que você acreditava que permaneceriam abertas. Quando oportunidades simplesmente evaporam, quando caminhos que pareciam certos deixam de fazer sentido, quando pessoas que você contava começam a se afastar, quando planos que você achava perfeitos começam a ruir, e quando tudo que prendia você à fase antiga começa a perder força. Isso não é azar, não é fracasso, não é ataque. É Deus fechando portas que não servem mais para a temporada que está vindo. Toda vez que Deus prepara uma virada,
Ele primeiro remove o que não fará parte do novo ciclo. Ele fecha portas que impediriam sua aceleração, portas que te manteriam no lugar errado, portas que atrasariam sua chegada, portas que te distrairiam do propósito. O fechamento é proteção, a perda é livramento, o fim é realinhamento. Você não está perdendo oportunidades, está sendo preservado de caminhos que te tirariam da rota da virada. E o mais impressionante é que essas portas se fecham contra a sua vontade. Deus fecha tão completamente que você não consegue voltar, não consegue insistir, não consegue restaurar, não consegue reabrir. Ele fecha de um jeito que a única opção é seguir adiante. Às vezes ele fecha porque você não fecharia. Você teria continuado em lugares que já não combinavam com você. Você teria insistido em relações que estavam te drenando. Você teria permanecido em portas que não tinham mais crescimento. Você teria ficado preso em caminhos que te diminuíam espiritualmente. E por isso ele fecha. Ele te tira antes que o ambiente te destrua. Ele encerra antes que o ciclo te aprisione. Ele remove antes que a história vire ferida. Quando portas começam a fechar sem explicação, isso é Deus te dizendo: prepare-se, porque a virada está chegando e você não pode levar nada da fase antiga para a nova. E essa limpeza dói. Dói ver porta fechando, dói ver pessoas indo embora, dói ver sonho mudar, dói ver plano falhar. Mas dói porque é Deus preparando o espaço. Deus nunca fecha uma porta sem intenção. Ele fecha para te direcionar. Ele fecha para te empurrar. Ele fecha para te proteger. Ele fecha para te alinhar. E ele fecha para te posicionar para algo muito maior. O fechamento que você está vivendo agora é apenas a prova de que Deus está abrindo algo muito maior na próxima temporada. Ele não deixa nada permanecer na sua vida se não tiver propósito. E quando as portas se fecham, não questione, entenda. Não lute contra, aceite. Não lamente, perceba. Porque cada porta que se fecha é um anúncio espiritual de que uma virada repentina está sendo preparada. Você não está sendo bloqueado, está sendo guiado. Você não está sendo rejeitado, está sendo redirecionado. Você não está sendo limitado, está sendo acelerado. Deus está fechando o antigo porque o novo está pronto. E quando ele virar, você vai olhar para trás e dizer: ainda bem que aquela porta se fechou. A virada de Deus nunca chega devagar, nunca chega aos poucos, nunca chega de forma previsível ou lógica. Ela chega de repente, no meio do caos, no ponto mais improvável, na hora em que você menos imagina, quando você já está cansado, quando você já acha que terminou, quando você pensa que não tem mais nada a fazer, quando você olha ao redor e tudo parece igual, mas no céu, tudo já mudou. Deus não precisa de tempo para virar sua história. Ele precisa de um momento. Um momento é suficiente para ele reverter um diagnóstico, mudar uma decisão, abrir uma porta, transformar um cenário, libertar sua alma, restaurar seu coração e virar completamente o rumo da sua vida. A Bíblia é cheia de viradas repentinas e todas elas aconteceram quando o natural dizia: acabou, mas o sobrenatural dizia: agora começa. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, machucados, abandonados, e de repente um terremoto veio e quebrou tudo que os prendia. Em Atos 2, os discípulos estavam esperando, orando, buscando, e de repente o Espírito Santo desceu como vento impetuoso e mudou o mundo inteiro. Em Jonas 2, o profeta estava no ventre do peixe, humanamente morto. E, de repente, Deus deu ordem ao peixe e ele foi vomitado em terra seca. Em Lucas 13, uma mulher doente há 18 anos entrou na sinagoga curvada e, de repente, Jesus a chamou e ela endireitou. Em Ruth 2, Ruth estava apenas recolhendo espigas para sobreviver. E, de repente, encontrou Boaz e sua história foi completamente transformada. Em Êxodo 14, o povo estava diante do mar, com um exército atrás, e, de repente, o mar se abriu. Sempre que Deus age, ele age de repente. E é exatamente assim que ele vai agir na sua vida.
Você tem passado meses ou anos esperando respostas, carregando peso, tentando entender, lutando contra situações que pareciam não sair do lugar? Mas Deus está te dizendo hoje, a sua virada não será lenta, será repentina. Será tão de repente que você vai olhar ao redor e perguntar: como isso aconteceu tão rápido? E a resposta será: foi Deus. Ele já está preparando o cenário, ele já está movendo pessoas certas, ele já está alinhando oportunidades, ele já está desconstruindo barreiras, ele já está limpando caminhos, ele já está posicionando você no lugar certo. Só falta a ordem final, o seja. E quando Deus disser seja, será. O impossível se tornará possível, o improvável se tornará realidade, o inimaginável se tornará testemunho. A virada de Deus não depende das circunstâncias, depende apenas da vontade dele. E quando ele decide virar, a vida vira. Onde você viu atraso, Deus vai trazer aceleração. Onde você viu portas fechadas, Deus vai trazer expansão. Onde você viu dor, Deus vai trazer cura. Onde você viu injustiça, Deus vai trazer restauração. Onde você viu destruição, Deus vai trazer reconstrução. Onde você viu fim, Deus vai trazer um começo que você jamais imaginaria. E será, de repente, tão de repente que até pessoas que te acompanharam vão ficar chocadas. Mas você saberá que não foi coincidência. Foi Deus respondendo cada lágrima, cada oração, cada noite em silêncio, cada batalha interna que ninguém viu. A virada repentina é a assinatura dele. E agora que você entendeu que Deus está preparando uma virada que vai chegar de repente, que Ele está movendo tudo no invisível, mesmo quando o visível parece parado, que Ele está limpando portas, cortando conexões, fechando ciclos, ajustando caminhos, fortalecendo seu espírito, restaurando sua alma e preparando você para algo tão grande que nem seus olhos seriam capazes de imaginar. Chegou a hora de você compreender a verdade mais profunda desta mensagem. Você não está esperando uma virada comum. Você está esperando uma virada divina, sobrenatural, irresistível e completamente impossível de impedir. Deus não te trouxe até aqui à toa. Ele não deixou você sobreviver a tantas lutas para te abandonar agora. Ele não permitiu você sentir essa inquietude por acaso. Ele não permitiu que portas se fechassem sem propósito. Ele não permitiu que ataques se levantassem sem motivo. Tudo, absolutamente tudo, estava te empurrando para este momento, o momento em que ele vai virar tudo de uma vez. A virada que Deus está preparando vai ser tão inesperada que você vai olhar para trás e perceber que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada batalha interna, cada porta fechada, cada pessoa que saiu, cada frustração, cada silêncio e cada oração tinham um propósito: te posicionar exatamente no lugar onde a glória dele vai se manifestar. Não foi perda, foi preparação. Não foi atraso, foi alinhamento. Não foi caos, foi construção. Não foi desespero, foi treinamento. E agora é o momento de você abrir o coração para a oração que sela o que Deus está prestes a fazer. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti tudo o que vivi, cada dor, cada lágrima, cada noite difícil, cada momento em que pensei em desistir. Pai, eu reconheço que nada foi em vão. Eu reconheço que o Senhor estava trabalhando no invisível, mesmo quando eu não entendia. Eu reconheço que cada fechamento foi proteção e cada silêncio foi preparação. Hoje, Senhor, eu entrego completamente a Ti o controle da minha vida.
Eu te peço que finalize dentro de mim tudo o que pertence ao ciclo antigo. Retire todo o peso, todo o medo, toda a ansiedade, toda a dúvida e me encha de fé nova, força nova, esperança nova e visão nova. Prepara meu coração para a virada que o Senhor está trazendo. Prepara minha mente para sustentar o novo. Prepara minha alma para não ter medo quando a porta se abrir. Prepara meus passos para caminhar no propósito. E acima de tudo, Senhor, que a virada que o Senhor está trazendo glorifique o Teu nome. Que ela honre minha fé. Que ela restaure o que perdi. Que ela cure o que foi ferido. Que ela multiplique o que restou. Que ela me coloque no centro da Tua vontade. Eu declaro que estou pronto. Eu declaro que estou disponível. Eu declaro que estou preparado para viver o que o Senhor reservou para mim. Em nome de Jesus, eu recebo a virada. Amém. E Deus te diz neste exato momento: aguenta firme mais um pouco. Você está prestes a ver algo que nunca viu. O que eu vou fazer não vai levar meses, vai levar um instante. Quando eu virar, nada nem ninguém poderá desfazer. A virada está pronta e ela vem de repente.